Opa, pessoal, estou aqui de novo e hoje eu vou falar da regência de alguns verbos na língua portuguesa. Tá uma bagunça isso aqui, mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Vamos lá. O verbo agradar, que pode ser um verbo transitivo ou transitivo indireto. Quando ele pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Como é que funciona isso? Quando ele for verbo transitivo direto, vai ter o objeto direto, claro, que é de fazer carinhos, ó. Ela agradou os gatinhos. Ela agradou o gatinho, tá? Tá aqui. Ela agradou o gatinho. Tá? Então, quando tiver o sentido de fazer carinhos, vamos ver. Ela fez carinhos no gatinho. Claro que vai mudar a preposição porque eu mudei o termo que rege. Mas é isso aí. Fazer carinhos, verbo transitivo direto. Agora ele vai ser indireto. Às vezes quando fica indireto confunde muito. Vou explicar pra vocês. Quando isso for no sentido de ser agradável, agradei o paciente. Agradei aos alunos. Seu discurso não agradou aos pais. Agradou ao... Ó, o professor não agradou aos alunos, tá? Esse é o jeito certo. Então, quando eu vou fazer um carinho no gatinho, eu estou o agradando. Aí ele é transitivo direto. Agora, quando eu estou agradando a alguém, que eu estou fazendo assim, eles estão gostando de mim, olha. Então, isso significa que eu tenho aí um transitivo de indireto, correto? Tá bom, então fazer carinhos, objeto direto. Ser agradável, agradar a alguém, objeto indireto. Pedindo a preposição a, que está aqui, ó. Pra você. Preposição a, tá. Vamos para o verbo aspirar. Agora sim. Se lembra de quando você aspira a fumaça, inspira o ar? Então, inspirar o ar, inspirei um aroma. Verbo transitivo direto sempre, tá? Agora, quando eu falar assim, ó, desejar, ter ambição, eu aspiro a um cargo melhor, ou aspiro ao cargo de prefeito. É isso que vai acontecer, tá? Agora o verbo assistir é legal. Tudo isso aqui, tá? Esse é o verbo assistir com sentido de morar. Esse é o verbo sentir com sentido de pertencer, caber. Vou explicar onde começa aqui. Começa aqui. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Prestar ajuda, auxiliar. O médico assiste ao paciente ou o médico assiste ao paciente. As duas formas são aceitas. Então o verbo assistir pode significar o quê? Ajudar. Quando ele significar isso, ele pode pedir a preposição ou não, ok? Agora o que nós mais conhecemos e sempre que merece isso aqui. Não existe mais assistir o filme, assistir ao filme. Quando eu quero ver alguma coisa, presenciar. Faltou o P aqui, ó. Presenciar, comparecer. O que acontece? É ver. O verbo assistir, ele vai pedir. Então, assisto ao filme, assisto a peça com crase. Peça teatral, tá aqui, ó. Isso aqui é teatral, ó. Peça teatral, isso aqui, tá, gente? Isso aqui que tá pequenininho é o filme, tá? Também pode significar o quê? Pertencer, caber. Ó. Esse plantão assiste ao nosso porteiro. Porteiro. Então, ó. Pediu a preposição aqui. Pediu a preposição. É que tá contraído aqui, ó. A mais A, tá, gente? Então tá aqui a preposição, tá aqui a preposição, ó. Aqui, ó, eu tenho um objeto direto ou posso ter um objeto indireto. Aqui é a preposição. Só o A, tá, gente? Então, e também pode ser intransitivo. Gente, se eu falar assim pra você, ó, com sentido de morar, residir, alegria, umidade, assistem em pessoas e princípios. Por que ele não é transitivo indireto? Não tem uma preposição em aqui? Não, gente. Por quê? Porque o verbo ele não necessita disso. O que é um objeto direto? É algo que necessita.
Por exemplo, o complemento verbal. Aqui no caso eu tenho um adjunto adnominal. Ele é um acessório aqui no caso, ó. Que eu tenho um acessório de lugar, um adjunto adverbial de lugar, porque pertence a alguém, pertence a algo, né? Então é isso. Por exemplo, se eu falar assim, esta cama pertence, essa cama pertence a alguém. Então é esse o sentido. O mesmo sentido do verbo pertencer, me entende? Ou seja, ela está dentro, ó. A alegria e a umidade assistem em pessoas de princípios. Elas moram, elas estão ali dentro. Como que outro? Assisto em São Paulo, também, pode ser. Sentido de pertence, entende? Então é isso. Quando eu falei aquele exemplo que eu dei na casa, eu tava dando exemplo do adjunto adverbial de lugar, né? Pertence à casa, então. Aí no caso sim, é transitivo indireto. Mas quando eu falar assim, ó, a vovó morreu, então, aí sim, vai ser um adjunto adverbial de modo, tá certo? Então é assim que funciona, com o sentido de morar, residir. Alegria e umidade assistem pessoas de princípio. Assistem em São Paulo, mesma coisa, tá, gente? Vamos para o verbo chamar. Verbo chamar, complexo? Não. Quando eu tenho o sentido de mandar vir, venha logo aqui. Solicitar a presença, ele é objeto direto sempre. Chamei a professora. A professora chamou os alunos. Egido da preposição por, né? Ela chamou por mim, né? Que vem a voz passiva. Ou pode ser objeto indireto. Chamar pelo nome, apelido. Chamaram-na de gorda. Olha só isso. Quando eu falo assim, chamaram, eu não tô fazendo diretamente. Eu não tô falando diretamente, né? Que ela é gorda direto. Quando eu falo, quando eu chamo alguém com o sentido de solicitar a presença, estou sendo direto, pode vir. Agora, quando eu apelido, eu não tô fazendo isso diretamente, não. Tô fazendo indiretamente mesmo. Por isso que tem uma preposição aí. Eu vou fazer um esforço para fazer isso. Já quando eu faço objeto direto, eu faço direto isso. Entende? Então, quando o objeto direto, quando chamar, ele é objeto direto, ele é verbo transitivo direto, o que acontece? Mandar vir, solicitar a presença. Quando ele é objeto indireto, chamar pelo nome. Entendeu? Entenderam até aí? Tá. Implicar. Pode ser objeto indireto. Vamos começar pelo objeto direto. Ele pode significar acarretar ou provocar, por exemplo. A sua desobediência implicará em consequências. Sabe quando você tá assim? Essa ocorrência implicará em uma suspensão. Olha só que legal. Implicará uma suspensão. Implicará em uma suspensão, me entenderam? Ou também pode ser antipatizar. Fala assim, para de implicar comigo. É tipo isso. Que vai ser no sentido de antipatizar. Implicava com sua colega de classe. Pode ser objeto direto também, dar a entender, pressupor. Um exemplo. A obediência implica bons resultados, ó. Agora ele pode ser objeto indireto e indireto. Sabe quando eu falo? Quando ele tem o sentido de comprometer, envolver, implicar um presidente da república com... Implicaram o presidente da república, por exemplo. Certo? Então, objeto indireto e indireto. Implicaram o presidente da república, objeto direto aqui, com tralalá.
É que faltou uma partezinha aqui pra eu colocar. Por isso que eu estranhei, tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Objeto direto. Querer. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Eu gritei porque podia estar falando baixo, então vocês vão escutar isso aqui. Quando o objeto é direto, o que acontece? Desejar, permitir, entendeu? Querer, desejar, permitir. Quero pedir-lhe desculpas. É transitivo direto. Direto. Verbo transitivo direto, direto. Me entendeu? Quer dizer, verbo transitivo direto. Ó. Já considera diretamente, ó. Foi isso que eu quis dizer. Não vai se confundir, não. Verbo transitivo direto. Agora, verbo transitivo indireto aqui, ó. Esse ou aqui é de objeto, tá, gente? Pede preposição a. Gostar. Ter. Afeto. Quero muito bem aos meus familiares. Como é que eu sei? Se você tá lá na prova, não sei disso, ó. Quero muito bem, ou seja, eu desejo melhor. Quem deseja melhor a alguém. Então, fica claro, né? Que pede a preposição a. Reparar. Lembra do reparo? Vou pedir para fazer um reparo. Consertar. Vou chamar o técnico para que repare a televisão. Boa. Aqui tá, cara. Vou chamar o técnico para que repare a televisão. VTD. Objeto direto. Agora, objeto indireto, o que acontece? Prestar atenção. Que preposição que ele pede? Em. Preposição em. Esse negocinho da setinha que eu subi aqui, ó. É em mais a, que é a contração do na. Aqui, ó. Na. É a contração daqui, ó. Ela reparou na, ó. Cor do cabelo da menina, né? Na cor do cabelo da menina. Estranho. Tá. Verbo visar também é legal. Ó, objeto direto, vocês sabem, né? Visar, eu viso, né? De ver, né? Mirar, apontar. Por visto, ó. Lembrando que o por tá aqui com o sentido de colocar, tá? Colocar os olhos em algo, olha só. Boa. O arqueiro visou o centro do seu alvo e acertou. Bom arqueiro. Certo. Agora lá vai. Objeto indireto. Complemento precedido por a. Preposição a. Ter em vista, ter por objetivo, da atitude. Aí sim, eu tô falando de algo indiretamente. Eu vou ter que fazer algo para poder chegar lá. E eu vou ter que fazer algo. Se vocês querem ser alguém na vida, vão ter que fazer algo para chegar lá. Eu viso a um bom futuro. Viu como ficou legal isso aqui? Então vamos lá. O que mais? Ó, as novas medidas na empresa visam ao bem-estar geral. Já foi essa parte. Vamos aqui para mais dois verbos legais aqui. Legaisíssimos. Vamos lá. O verbo precisar pode ser verbo transitivo ou intransitivo ou indireto. Transitivo direto ou e transitivo indireto. Não ou, tá? É ou. Depende da situação. Indicar com precisão. Sabe? Policial precisou o lugar do crime, por exemplo. O que aconteceu? Ele indicou com precisão o local do crime. Então, precisão, né? Certinho ali. Precisão. Com pontualidade. Tipo isso. Com total certeza. Ó, tá, essa borracha tá exatamente aqui. Pouco na frente do teclado. Ela tava exatamente aqui. Ela não tava nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tava aqui que aconteceu o crime. Agora quando eu falar assim, objeto indireto, necessitar, vai. Ele necessita, né, da preposição de. Joana precisa de sua ajuda. Quem precisa de alguma coisa, você já conhece há muito tempo isso. Quem precisou de alguma coisa. Mesma coisa do verbo gostar. Gosto de, preciso de,
Então isso aqui, ó, você já conhece, ó. Já manda muito bem aí, hein? Agora quando eu tiver precisão, ó. Deixa eu ter... E assim. O verbo almejar. Uou, isso aqui é legal também. Desejar intensamente ou ansiar. Eles almejavam uma vida melhor. Eles desejavam intensamente ou ansiavam. Eles queriam mesmo, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto ou indireto. Correto? Tá certo? Tá aí pra vocês. Desejaram intensamente. Eles almejavam uma vida melhor, tá? Estar em estado de morte iminente. Então aqui temos o verbo almejar. Como eu falei, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Desejar intensamente ou ansiar. Eles almejavam uma vida melhor. Ou então, eles almejavam por uma vida melhor. Facultativo. Ou também, ele é transitivo indireto. Estar em estado de morte iminente ou agonizado. Ele recebeu a bênção final quando perceberam que almejava. Quando estava em estado de morte iminente. Aí sim. Ele é verbo intransitivo, tá? Desculpa, eu falei transitivo direto, é verbo intransitivo, ó. Tem complemento aqui, verbo intransitivo. Vou falar de mais 3 verbozinhos aqui que eu me esqueci, dos quais eu me esqueci, ó. Obedecer, namorar e o verbo lembrar. O verbo esquecer. Agora eu vou explicar que eu gosto muito desse aqui. Quem obedece, obedece a alguém, tá, gente? Então ele pede preposição. Nossa, eu coloquei 3 aspas. Pode ser aqui, ó. Preposição. Ou seja, obedeci aos pais, certo? Certo. Namorar, não se usa. Vai rimar agora. Preposição. Namorei a menina. Eita. Namorei a menina. Tá vendo aqui, ó? Namorei a menina. O que acontece aqui? Não pediu a preposição. Ele não pede preposição. Namorei alguém. Agora o verbo lembrar e esquecer. Agora é legal, ó. Lembrei. Nossa, fiz um troço aqui, peraí. Lembrei o que ia fazer. Tá aí. Lembrei o que ia fazer. Lembrei o que ia fazer. Tá aqui. O que ia fazer. Viu que ficou objeto direto. Agora quando eu for falar assim, ó. Me lembrei do que ia fazer. Quando eu usar um pronome oblíquo, aparece a preposição de. Tá bom? Então vamos lá. Pronome oblíquo.
Pede. Pede preposição. Agora, sem pronome oblíquo igual a sem preposição.